Muito obrigada por sua participação. Aqui é um projeto que nós temos chamado Trilha do Conhecimento, da qual a Cost Drivers divide essa experiência, né, esse momento de transmissão de informações para o cliente, onde cada mês nós temos a apresentação de um segmento específico. No caso, hoje nós vamos falar sobre pecuária. Então, deixe-me me apresentar antes. Meu nome é Tânia Gofredo, eu sou a economista responsável pela área de análises de mercado da plataforma Cost Drivers, GEP Cost Drivers, e nós temos esse compromisso com o cliente, né? Criamos esse produto onde a cada mês nós falamos sobre um segmento específico, né? Hoje nós acompanhamos aí mais ou menos 11 a 12 segmentos. E onde a todo mês, como nós fazemos 2 apresentações de macroeconomia por ano, uma no começo do ano e uma no meio do ano, a cada mês que nós temos essa apresentação do segmento específico, no caso hoje pecuária, nós abrimos com uma rápida apresentação, mas é bem rápida mesmo, só atualizando os pontos mais importantes de macroeconomia, tá? Então, normalmente eu começo abrindo e depois vem o especialista, hoje no caso a Isadora, que depois ela vai se apresentar também. Bom, primeiro, muito obrigada por sua participação, e esse material, ele está sendo gravado, e tanto o material impresso, ou melhor, o material escrito, quanto a gravação será enviada para vocês, tá bom? Então, eu vou começar aqui, falando da parte macro, bem rapidamente. Bom, aqui, normalmente eu gosto de abrir falando que nós fazemos esse material sempre muito pautado, até a data do dia da apresentação. Então, no caso aqui, nós estamos baseados tanto nas projeções da plataforma, quanto nas premissas, no que nós vemos até hoje. Óbvio que a gente, né, procura observar o futuro aí, mas é muito baseado, né, no que nós temos de informação até o momento, dado que é um cenário de muita volatilidade. Então, qualquer alteração que haja, isso pode ser buscado na própria plataforma. Nós lá temos os nossos relatórios mensais, onde nós falamos especificamente pelos segmentos da parte de macroeconomia. Então, qualquer alteração é sempre reportado ou direto na plataforma ou por meio desses materiais aqui, que nós chamamos aqui de relatórios mensais. Bom, como eu disse, são só pontos que nós entendemos mais relevantes, né? Falando um pouquinho aqui sobre o PIB, esse daqui é um gráfico, né, que nós atualizamos, porque no começo do mês nós tivemos a divulgação do PIB Estados Unidos e área do euro, até no mês passado nós já tínhamos uma atualização de China, mas falando aqui bem rapidamente sobre isso, nós vimos aqui que, exceto China, tanto Estados Unidos como a área do euro vieram com resultados, né, essa é a taxa de crescimento trimestral anualizada, tá? E tanto os Estados Unidos como a área do euro vieram com resultados abaixo do que o mercado esperava. Estados Unidos se esperava um aumento aí de PIB nesse primeiro trimestre na ordem de 2% e veio em 1,1%. A área do euro se esperava 1,4 e veio 1,3. Estados Unidos, muito baseado, né, apesar de que houve uma melhora aí nos gastos de consumo pessoal, mas houve uma redução de investimento em estoques. Por quê? Porque as empresas tendem a ajustar os seus estoques em função da demanda. Então, uma das razões, né, como nós já temos acompanhado, elevação de juros para segurar a inflação lá no país, nos Estados Unidos, e por ser uma economia de extrema importância, ela acaba tendo um reflexo disso, principalmente em preços de commodities, que nós vamos dar uma olhadinha aqui. Ou seja, perspectiva de crescimento mais baixo, você tende a ter preços de commodities também mais baixos. Então, esse é o cenário que nós trabalhamos nesse momento. A área do euro, por sua vez, também com elevação de juros, por isso que está também tendo resultados um pouco abaixo até do que o esperado. Teve uma diminuição significativa na formação de capital, isso daqui nada mais é do que investimento em capital fixo. Então, esse é um dos resultados que compõem o PIB, e ele teve uma diminuição por uma série de razões, né? A guerra Rússia-Ucrânia afetou muito a Europa, então as incertezas aumentaram muito em relação à área do euro, então é isso que nós temos observado.
E na China, ao contrário, ela teve, na verdade, um resultado de 4,5% acima dos 4% aguardado, e uma melhora da produção industrial, também o comércio varejista aí com uma significativa recuperação. Para esse segundo trimestre, né, que esse resultado só sai em meados de julho, nós já estamos vendo assim que o mercado ele está um pouco mais, vamos dizer assim, cauteloso em relação a isso, porque ainda existem uma série de incertezas com relação à inflação, enfim. Por outro lado, a China ela corre um pouco à parte, né, porque ela tem lá um governo estimulando muito. Então, a projeção esse ano de PIB para a região do euro, desculpa, para a região ali da China, é na ordem de 5,5%. Então, esse número é um número até meio que definido pelo próprio governo, porque, como eu disse, eles têm uma dinâmica um pouco diferente do que as outras regiões, né? Então, aqui para os Estados Unidos, nós estamos esperando um PIB na ordem de 1,4 e a área do euro em 0,8. Como você pode ver, o PIB China está bem acima dos 2, né? E isso é algo que a gente tem observado muito, porque podemos ter algum reflexo disso nos preços de commodities. Mas, por enquanto, nós estamos vendo o preço de commodities bem comportado, principalmente por conta dessa expectativa de crescimento dos Estados Unidos e euro aqui. Bom, seguindo aqui então, falando um pouquinho de petróleo, né, que é uma commodity que assim, impacta bastante aqui para o mercado como um todo. Como você pode ver aqui, o momento em que esse preço de petróleo que nós vimos subindo fortemente até desde janeiro de 21 a julho de 22 aqui, foi exatamente quando essa produção esteve abaixo, né, do que se esperava para a demanda, né. Então, ou seja, nós tivemos de fato um desequilíbrio entre oferta e demanda aqui. Quando essa produção começou a se sobrepor à demanda, foi quando nós vimos, a partir aí do segundo, terceiro trimestre de 22, esses preços caindo. Essa linha vermelha não é uma projeção cost drivers, não é uma projeção, mas são preços, né, definidos no mercado futuro, que nós assumimos aqui. No entanto, nós entendemos que é factível que esse preço realmente fique mais comportado ainda, por quê? Porque ainda temos uma expectativa de crescimento baixo, como nós vimos lá no slide anterior, e nós vemos também que o impacto guerra Rússia-Ucrânia já está mais do que precificado, né? Ou seja, buscou-se outras alternativas, né? Onde nós tivemos aí, vamos dizer assim, um ajuste da oferta desse produto. Então, por isso que nós entendemos que esse preço nessa faixa aqui de $80 o barril é possível, dado o cenário macroeconômico internacional. Bom, olhando para o Brasil, só para entender um pouquinho, né, nós vimos que combustíveis, nós somos um país altamente exportador de petróleo bruto, né, versus um país deficitário quando a gente trata de derivados, ou seja, aqui é uma somatória de diesel e gasolina, onde nós podemos ver que em 2022 nós tivemos um déficit muito forte, 16 bilhões de dólares aí, e agora 23 nós estamos vendo que esse ritmo está diminuindo, porque preço também reduzindo e taxa de câmbio mais comportada. Por quê? Porque taxa de câmbio interfere muito no preço desses combustíveis. Então, ou seja, essa alta que nós vimos aqui, desculpa, é no próximo slide. Essa alta que nós vimos aqui, tanto em diesel como gasolina, nós já fazemos um comparativo com esse preço de petróleo. E só não foi maior, né, quando a gente viu essa alta, porque nós tivemos, na verdade, uma taxa de câmbio razoavelmente comportada, né? Chegando a bater 5,65, mas praticamente vindo para 5, abaixo de 5 lá no ano passado, e daí para frente ela se manteve comportada. Em termos de projeção, o que a gente está olhando aqui? Dado que esse cenário é de perspectiva de petróleo, preço de petróleo comportado e taxa de câmbio, a gente vai ver também no slide de taxa de câmbio razoavelmente comportada aqui na faixa dos 5,17, então nós entendemos que esse preço de combustível tende a ficar mais comportado.
Queria só fazer uma observação que hoje, coincidentemente, né, um pouco antes do almoço, houve uma divulgação do governo de que vai ter uma queda de preços, né, com um novo reajuste, tanto para a gasolina quanto o diesel. Não tivemos tempo ainda de fazer esse ajuste na nossa plataforma, por isso que eu não trouxe aqui ainda, mas esse preço, ele será aqui ajustado de acordo com essa nova queda, com essa queda de preços que foi divulgada hoje pelo governo. Falando um pouco de inflação, o que é importante aqui? Antes de entrar nos nossos índices de inflação, nós gostamos muito de acompanhar esse índice chamado índice de commodities. Como eu disse lá no slide anterior, nos primeiros slides de PIB, a perspectiva de crescimento econômico mundial reflete muito nesses preços de commodities. Esse é um indicador que é calculado pelo Banco Central do Brasil, onde ele considera na divulgação desse índice de commodities geral aqui, ele considera commodities agropecuárias, metálicas e energia. Aqui, o que a gente vê? Eu até deixei, o eixo fica até um pouco desalinhado, mas é justamente para criar um pouco desse impacto. Como você pode ver, em 2021 nós tivemos preços de commodities muito fortes, muito altos, né? Porém, não é o que nós vimos em 22. Por quê? Perspectiva de crescimento norte-americano e europeu começou a cair e nós já vimos um reflexo disso no preço das commodities. E o Brasil absorve também esses preços, né? Aqui no acumulado ano, já desse ano, aqui eu estou trazendo até abril de 23, nós continuamos vendo uma queda desses índices de commodities, muito puxado aqui praticamente pelos três, tanto agropecuária como metálicas, como energia. Você pode ver o preço de petróleo em energia aqui, tem petróleo que nós vimos lá, tem carvão também. Então, esses preços em queda mostra de fato uma perspectiva de preços em queda. E a nossa projeção para 23, então, ela também segue nessa mesma direção. Então, ela tem aqui no ano um fechamento de 6,1, muito puxado pelos três itens aqui, né? Agropecuária, razoavelmente tranquilo, praticamente zerado, uma queda em metálicas e uma queda em energia. Bom, tudo isso para dizer o quê, né? Eu reproduzo esse número aqui para dizer que esse índice de commodities é muito importante de ser acompanhado, porque ele tem um efeito sobre os índices de preços internos nossos aqui. O primeiro a absorver isso é o IGPM, porque o IGPM ele reflete preço ao produtor, onde 60% são preços no atacado, ou seja, grande parte daquelas commodities que são absorvidas aqui, de uma certa forma, impacta para o preço ao produtor nosso, que num segundo momento impacta para o preço ao consumidor. Então, como você pode ver, o preço ao consumidor ele ficou bem abaixo em 21, só que essa pressão de 21 nós já vimos acontecendo, né, no próprio 21, porque normalmente a meta aqui é de algo em torno de 4,5%, no máximo 5%. Nós já vimos isso dobrando em 21. E em 22, justamente porque esse preço ele teve uma queda significativa, a gente já vê uma queda significativa no IGPM. No entanto, o preço ao produtor aqui começou a ser repassado para o consumidor, a gente já sente isso pelo IPCA, porque normalmente o IPCA fica bem abaixo do que o IGPM, só que aqui, ano passado, já ficou bem próximo, e para 23, nós estamos, né, como você pode ver, tem uma perspectiva de crescimento, de taxa de inflação ainda ao produtor bem baixa, muito em função do que a gente viu lá nos preços de commodities aqui, numa queda de 6%, mas o preço ao consumidor ainda pressionado, porque aqui está tendo ainda um momento de repasse, né? Então, é por isso que esse preço ao consumidor ainda está sofrendo algum tipo de pressão aqui internamente falando. Câmbio, né? Taxa de câmbio para nós aqui também, para as áreas de compras, muito importante. Então, só para entender um pouquinho, nós aqui como cost drivers, nós acompanhamos muito, tem vários indicadores que a gente acompanha para poder projetar taxa de câmbio, mas um dos mais importantes aqui que a gente acompanha é volume líquido de dólar no mercado financeiro brasileiro. Aqui dentro tem tanto aquilo que é gerado por balança comercial, gerado por conta capital,
renda, conta renda, assim como aquilo que é capturado na conta capital, que é aquele volume de moeda mais no mercado, vamos dizer, financeiro, tudo isso é capturado aqui dentro desse volume. Bom, o que a gente vê aqui, né? Nós vimos justamente essa taxa subindo bastante aqui em 21, quando você tem esse volume caindo, né? A gente tem um volume de câmbio, aliás, de moeda caindo, você vê um reflexo disso aqui na nossa taxa. Agora, isso começou a ter uma melhora, de outubro para cá, nós começamos a ter um saldo positivo, ou seja, mais entrada de moeda estrangeira do que saída, e por isso que nós temos visto um câmbio muito mais comportado, desde o ano passado, né, quando isso aqui começou, e agora nós estamos mantendo, né, Brasil hoje, ele continua sendo um país, apesar de todos os problemas, mas ainda atrativo, porque hoje é uma das economias que tem a menor inflação, né, quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, ou outros países da América Latina, versus uma taxa de juros ainda muito alta. Então, ele está atraindo, nem que seja para o mercado ali mais financeiro especulativo, mas ele ainda está se tornando, ainda é visto como uma economia atrativa. Por isso que nós acreditamos que essa taxa de câmbio fique razoavelmente comportada aqui até o final do ano. Aqui você vai receber o material, é só mesmo um quadro com os números das nossas projeções aqui para Brasil, e isso tudo vai nesse material. Então, aqui da minha parte de macroeconomia, era mais uma atualização, como eu comentei, e eu vou deixar agora a Isa, né, Isadora, falar da parte de pecuária. Se você tiver alguma dúvida, André, talvez fosse bom, né, se você conseguir ficar até ao final conosco, fosse bom nós falarmos isso mais para o final. Se, porventura, durante a apresentação da Isa, como você precisa sair às 19 horas, queira tirar alguma dúvida ainda de parte macro, fica à vontade. Muito boa a apresentação, Betânia. Obrigado. Imagina. Deixa eu parar de compartilhar. Tá. Compartilhar aqui a minha. Uhum. Estão vendo minha tela já? Ainda não, Isa. Ainda não? Ainda não. Tá, deixa eu ver aqui, então. Agora. Vou tentar compartilhar de novo. Vai a tela inteira, né? E agora? Ainda não, Isa. Ô, Tânia, Oi? enquanto a Isa Claro. vai compartilhar, deixa eu fazer uma pergunta, mas na parte macro de economia, Sim. Né, nós sabemos que a nossa economia ela é atrativa por conta de uma taxa de juros alta, né, uma Selic alta, e a inflação controlada, então, né, chama a atenção dos olhos, né, mundial, principalmente de muito investidor, né, muito especulador, né, vamos dizer assim. Assim, qual, na sua visão, aonde que ocorrem os maiores investimentos aqui no Brasil? Assim, eu sei que ocorre muito em mercados de capitais, né, em bolsas, ações, mas assim, qual é o setor que mais assim o investidor estrangeiro ele busca aqui para poder ter um retorno atrativo? Que setor, assim, indústria, financeira, o que que... Então, a gente vê muita coisa, André, no setor de tecnologia, né? Ele é um mercado bem atrativo. Nós temos um parque industrial de tecnologia bem importante, bem interessante. O que a gente está vendo também é de boas perspectivas para a indústria, quando eu falo indústria, né? Segmentos bem voltados para
para a parte de meio ambiente, aliás, com algumas regras, algumas legislações, e essa preocupação, inclusive, que esse novo governo tem com o meio ambiente, ele acaba atraindo bastante investimentos para essa área também. Então, assim, além dessa questão do mercado financeiro que você comentou, que é um capital especulativo, mas quando eu digo que o Brasil se torna atrativo, não é do ponto de vista só especulativo, né? Porque hoje, mesmo nós estando operando com taxas altas, mas o mercado vê isso como algo até passageiro, porque está com uma inflação sob controle, esses investimentos que não sejam para mercado financeiro também acabam sendo bastante atrativos. Na questão de infraestrutura também, em mercados de infraestrutura, um dos segmentos que dificilmente nós encontramos muita atratividade é no segmento de químicos. Nós ainda somos muito dependentes de produtos químicos, mas toda essa parte mais de infraestrutura, de tecnologia, mesmo de mercados demandantes de meio ambiente, também são mercados que nós estamos vendo com muito bons olhos, né? Perfeito, obrigado. Imagina. Acho que agora está compartilhando, né, Tânia? Sim, pode ir. Então, tá ótimo. Bom, primeiramente, boa noite. Eu sou economista responsável pela pauta de agropecuária na Cost Drivers. Faço parte da equipe da Tânia de análise de mercado. Hoje eu encerro meu ciclo de webinars desse setor agropecuário. Então, a gente teve primeiro commodities agrícolas, depois fertilizantes, e hoje a gente encerra esse grande ramo, né, da economia com a pauta de pecuária e destacando os determinantes de preço para esse ano, os determinantes de fornecimento, para então, a partir disso, a gente conseguir analisar estratégias de compra ao longo desse ano e também negociações, né, do ponto de vista da otimização do negócio, né, da otimização do negócio. Para isso, para a gente poder extrair esses insights, a gente vai passar um pouco sobre o panorama doméstico, né, e os principais determinantes aí de preços e fornecimento. Depois a gente estende para o panorama externo, olhando um pouco a produção, o consumo mundial, a nossa concorrência, dado que a gente é exportador desse setor, e também os potenciais compradores, né, ou seja, quais países disputam aí as mercadorias que a gente vende, para então ficar de olho no preço de venda, né, se a prática de preço de venda para o comércio exterior está mais alta, como é que isso tende a influenciar o preço interno, né, o que precisa ser monitorado, acompanhado de perto, para poder evitar períodos de alta de preço. Por fim, a gente também traz um quadro com um histórico, né, das variações dos principais indicadores desse setor, que a gente tem como base, embora na nossa plataforma a gente tenha muitos milhares de indicadores desse setor, a gente sempre seleciona alguns indicadores padrões, né, de cada setor que é acompanhado, e aqui a gente traz essa seleção com as variações que a gente identificou aí ao longo dos últimos anos, bem como o que a gente projeta para esse ano, aliando, né, todas as premissas que a gente tem do ponto de vista qualitativo para poder prever ali aquele valor, né, e essas premissas todas são fundamentadas exatamente nesses pontos que eu vou passar ao longo da apresentação. Aí, entrando no panorama doméstico, a gente vê o gráfico da evolução do peso da carcaça e do número de abates de carne bovina, né, no caso, os bovinos aqui. E esse gráfico, juntamente com essas variáveis, ele traz para a gente uma proxy da oferta de carne bovina do setor, né. E aí, então, o que a gente pode ver a partir desse gráfico e que ele traz para a gente em termos de análise? Bom, a gente vê uma clara tendência de queda ao longo do tempo de ambas as variáveis, naturalmente uma depende da outra, né? Então, só tem carcaça se tem abate,
e ambas andam junto ao longo do tempo, e a gente nota essa tendência de queda nos últimos anos, e isso se associa a diversos motivos que vão se somando ao longo do tempo, e que perpassa desde falta de boi no campo, alto custo de produção, diminuição do consumo, que aconteceu principalmente durante a pandemia, né, e o baixo poder de compra da população, que deslocou a demanda mais por carne mais barata, né, proteína mais barata, e isso fez com que os frigoríficos fossem obrigados a diminuir drasticamente a quantidade de abates bovinos, né, e por quê? Porque as carnes não podem ficar estocadas nos freezers. Então, isso também foi um fator que impulsionou essa queda dos abates, alto custo de produção, que já vinha se identificando ali desde 2017. 2017 também foi um ano que teve um abate muito grande de fêmeas, e aí para reequilibrar o mercado depois foi se diminuindo, né, a produção, e isso impactou negativamente a oferta das diversas categorias de bovinos. E aí vem a pandemia em 2020 e 2021, soma-se a esses outros fatores dos anos anteriores e reforça, né, um cenário de recuo da oferta do setor, assim como aconteceu em várias categorias. E além disso, também, no final de 2021, aconteceu de observar casos de doença da vaca louca, e isso restringiu as exportações brasileiras para a China, que é o nosso principal comprador. Depois a gente vai ver, tem um altíssimo market share aqui nas nossas exportações, e isso impactou muito o número de abates ali no final de 2021, início de 2022. Apesar de que depois voltou, né, autorizou a exportação, mas isso impactou ali e impactou também a oferta, e a gente vê isso nessa tendência aí de queda no número de abates e peso da carcaça. Então, assim, 2022 vai também seguindo com essa tendência, né, carregando todos esses determinantes que eu citei. E, além disso, em 2022, a gente começa a ver preços mais baixos no setor, né, porque em 2022 a gente já começa a ver um cenário de desaceleração da demanda global devido à política de combate à inflação, que, na prática, se traduz como aumento da taxa de juros, e isso acaba impactando o preço de diversas commodities, impactando a demanda global, ao mesmo tempo que a China estava adotando outros lockdowns ano passado, e o que fez cair as nossas exportações de forma que contraiu, né, reforçou essa contração no número de abates. E aí, o que acontece? Essa tendência, né, de queda no número de abates e peso da carcaça, ela atua pressionando para cima os preços do item, né? Tanto que a gente olha aí no quadro ao lado, a taxa média de crescimento do preço doméstico do item, e pegando aí, né, no período pré-pandemia até o final do ano passado, ou vendo pela variação acumulada, se comparado com todos os índices de preço, né, com exceção do índice de preço do produtor agropecuário, o preço doméstico registrou taxas acima, né, do IGPM e do IPCA. Então, é um reflexo direto dessa queda no número de abates. Os outros indicadores que se referem ao gráfico acima, de barras, né, o que eles mostram para a gente? Mostra justamente, sob um outro ponto de vista, essa queda que a gente vê no gráfico, o primeiro gráfico que a gente comentou. Então, queda na produção de carne, ao mesmo tempo, priorização das exportações. Por quê? Porque preço externo tende, né, num cenário de desvalorização cambial, que é esse período também que a gente pega aí, frente aos anos anteriores, tende a levar o preço externo ser mais favorável para o produtor e em detrimento do fornecimento interno. E aí,
E isso, né, uma vez que você tem queda na produção, priorização da exportação, isso reflete diretamente na disponibilidade interna, que é a produção menos o que é exportado, e reflete diretamente na disponibilidade per capita, né, que é aquele tanto de carne ali por ano disponível por cada cidadão brasileiro. Bom, esse é um panorama geral, né, doméstico de bovinos. Apesar da tendência e do que é projetado pela Conab aqui em 2023, mostrar uns números mais animadores para 2023 que 2022, ou seja, com maior produção, expectativa de maior disponibilidade interna e maior disponibilidade per capita, que favorece os preços, ainda assim é preciso ter em mente que a gente tem um cenário de tendência de queda do preço, né, ou seja, de fato, os produtores confinando o gado para mirar na valorização de preço, né? Ao mesmo tempo também que esse ano a gente tem um fundamento muito importante, que é a retomada da economia chinesa pós-lockdowns que foram adotados em 2022. Então, ao mesmo tempo que a gente tem indicadores bons do ponto de vista conjuntural da oferta, a gente também tem uma tendência aqui mais de longo prazo que desfavorece e o nosso maior demandante, nosso maior comprador, voltando aí a comprar da gente nesse ano. Aí aqui o cenário para carne de aves, né, avicultura de corte, a gente vê uma lógica um pouco diferente da parte de bovinos. No caso das aves, a gente vê uma leve tendência de alta de 2017 a meados de 2021, apesar de que em 2022 essa trajetória ela começa a se reverter, né? Mas ali em bovinos a gente vinha vendo que essa trajetória de queda começou já em 2017 e seguiu. E aqui para aves não. Ela aumentou, principalmente em 2021, que foi o ano de maior assim, impacto econômico da pandemia, e que as pessoas mais sentiram no poder de compra e migraram a demanda por carne de frango, que é uma proteína mais barata, que culturalmente a gente come mais do que, por exemplo, a carne de porco aqui no Brasil. E aí, esse estímulo da demanda impulsionou, né, alimentou essa produção de carne de frango, né, da avicultura de corte, ou seja, por meio do número de abates e peso da carcaça, e acaba estimulando, né, empurrando a produção. Então, assim, a demanda vai empurrando a produção, né, no caso a oferta, aproveita-se disso para praticar um preço mais alto, a demanda não tem outra alternativa e isso vai virando uma espiral, né, foi o que aconteceu aí entre 2020 e 2021, um pouco de 2022, porque em 2022 acontece a guerra da Rússia e da Ucrânia, e depois a gente vai ver que a Ucrânia tem uma participaçãozinha ali significativa nas exportações globais de carne de frango, e isso abriu margem para a exportação brasileira, né, dessa proteína, tornando os preços externos mais atrativos e forçando a prática de um preço mais alto, o preço interno dessa proteína. Além disso, o que a gente vê, né? A gente vai ver que o preço da carne de frango, né, do frango vivo, ele teve um aumento em 2021, mas aí você pode se perguntar, mas ao mesmo tempo a oferta aumentou e tudo mais, né? Mas aí o que acontece? Foi essa espiral que eu exemplifiquei, e mais que isso, né? Houve também um aumento acelerado das exportações, né? Então, assim, isso de fato foi determinante para o aumento de preço. A gente vê aqui que também o preço doméstico, nesse período, pegando pré-pandemia ao fim, né, do ano passado, o preço doméstico, ele cresceu a taxas maiores, olhando de forma comparativa absoluta, né, cresceu mais do que os indicadores de inflação, com exceção do índice de produtor agropecuário, né? Então, esse fator da demanda global aquecida impulsionou os preços do item, que impulsionou a produção, só que a produção se impulsionou num ritmo mais acelerado ainda. E aí, de maneira que a disponibilidade per capita vem numa retomada, né, dessa produção de carne de frango.
E esse fator, essa tendência recente, por mais que a gente também veja aqui, né, uma pequena tendência de queda, tende a favorecer os preços domésticos do produto, quando a gente pensa em desaceleração, em movimento de desaceleração. A gente vai ver também que na nossa projeção a gente está prevendo uma desaceleração para o preço da carne de frango, muito baseado nessa melhora da disponibilidade per capita que a gente está trabalhando aqui em 2023, mantendo praticamente estável a exportação, né, e melhorando aí a produção e, por consequência, a disponibilidade interna e, por consequência, a disponibilidade per capita. Agora, indo para suínos, né, para suínos a gente vê um movimento também de leve alta, principalmente em 2021, muito estimulado pela demanda chinesa, pelo item. A China é o país que mais consome carne de porco no mundo e consome tanto que acaba puxando o consumo global de carne, acaba sendo a proteína que mais consome no mundo, muito puxada pelo consumo chinês. Depois a gente vai ver os dados do USDA, que a carne suína é a que tem maior produção mundial e que, ao mesmo tempo, a China corresponde a 50% do consumo mundial, então acaba puxando essa produção. Então, em 2021, 2020, o estímulo, né, dessas exportações acaba determinando o aumento do número de abates, provocando esse aumento que a gente vê na curva, no peso da carcaça também. No entanto, esse movimento em 2022, ele se reverte por conta dos lockdowns na China e porque houve uma espécie de superprodução em 2021, acompanhada de alto custo de produção, que implicou num cenário muito difícil para o produtor estabelecer um preço de equilíbrio frente à demanda, né? Então, alto custo, produziu demais, tem muito suíno confinado, ou às vezes tem muita carne que já foi, né, escoada para os frigoríficos. Então, assim, acabou criando um cenário muito complicado ao longo de 2022. A China passou a produzir mais em 2022 e importar menos, né? Teve o contexto do lockdown, como eu também já citei. Então, isso acabou implicando num cenário de queda no número de abates e que mostra que deve se estabilizar aí ao longo desse ano, mas em cima dessa baixa que teve em 2022. Né, tanto que no que é projetado pela Conab, a produção de carne suína ela está praticamente estável, né, com uma perspectiva de leve melhora em relação ao ano anterior, ao passo que as exportações devem aumentar, porque a China, com a reabertura econômica, agora deve, né, demandar mais, é o que se prevê, é o que a premissa também intui a gente a pensar, e com isso a gente tem uma disponibilidade interna praticamente estável também em relação ao ano passado, e mais que isso, uma disponibilidade per capita praticamente estagnada também. O preço do suíno, com essa retomada da economia chinesa esse ano, praticamente o único item do setor que a gente está trabalhando com uma tendência de alta para esse ano, com uma variação positiva frente a 2022, assim, em que o principal vetor é esse mesmo, porque os fundamentos macroeconômicos, eles apontam para outra direção, mas esse fator da demanda externa, né, da demanda global, ele acaba empurrando mais os preços desse item, principalmente porque vem nesse cenário de queda, né, no número de abates, então acaba abrindo margem para o produtor praticar preços mais altos, principalmente porque ano passado, devido a esse contexto, né, de lockdown na China, né, alto custo de produção, o produtor, ele teve muitas perdas na prática de preço, então a tendência é que esse ano ele tente recuperar todas as adversidades que ele sofreu ano passado com isso. Muito puxado por esse cenário de valorização do preço de exportação entre 2020 e 2021, a gente vê que o preço do doméstico, né, dos suínos, foi o único que conseguiu, inclusive, ultrapassar o índice de preços ao produtor agropecuário nesse período, né, pré-pandemia ao período pandemia, fazendo a taxa média de crescimento. E também na perspectiva da variação acumulada, né, final de 2022 sobre o final de 2017.
Aí aqui agora, para fechar, né, essa parte de condições do mercado doméstico, a gente comenta um pouco sobre a parte de sebo bovino, que é um item que é derivado do boi gordo e que tem finalidades diversas, né? A principal é a produção de biodiesel, que em 2021 foi determinado redução no percentual de biodiesel para a fabricação de diesel, e com isso caiu, né, a demanda por sebo bovino, né? Aí ficou mais disponível para atender a indústria de higiene pessoal e de cosméticos, que é a segunda maior atividade que essa matéria-prima atende. E aí a gente vê o reflexo disso, né, principalmente aí ao longo dos anos, até o final de 2021, que é quando a gente tem a última disponibilidade de dado atualizado, que mesmo que ainda se note uma produção total de biodiesel a taxas crescentes, a taxa de gorduras animais destinadas para a produção de biodiesel, ela vai diminuindo, né? Então, sente com essa medida do governo e sente também com a taxa de crescimento de outras matérias-primas destinadas para a fabricação de biodiesel serem mais produzidas com essa finalidade. A gente vê no quadro logo abaixo que essas taxas são bem altas, né? A gente vê que o óleo de algodão cresceu bastante, a participação, o óleo de soja é o mais utilizado, e, enfim, outras matérias-primas, né, outros materiais graxos, óleo de algodão, óleo de fritura, enfim, foram ganhando espaço, ao passo que gordura de animais foi perdendo, mas ainda assim manteve-se aí no segundo lugar de como matéria-prima mais utilizada para a fabricação de biodiesel, perdendo só para o óleo de soja. Agora, no início de 2023, o governo decidiu aumentar novamente o percentual de biodiesel na fabricação de diesel, passou para 12%, antes estava em 10%, e a tendência é que esse número aumente ainda ao longo dos anos, é a proposta do governo. Então, com isso, o que acontece? A demanda por sebo bovino deve aumentar, né? E a gente sai de um contexto que ela não está preparada para esse aumento da demanda, porque a gente vem de um contexto em que justamente diminuiu a participação de biodiesel, né? Ao mesmo tempo, é uma matéria-prima, como eu disse, né? A gordura do boi, ela atende o mercado de higiene pessoal e de cosméticos, então, com certeza, vai encontrar uma oferta relativamente despreparada, uma demanda mais alta, e isso deve empurrar o preço do item ao longo dos meses desse ano e nos próximos anos, à medida que o percentual de biodiesel for aumentando para a fabricação de diesel. Aqui, essa é uma ferramenta que, inclusive, de análise, que, inclusive, a gente dispõe no ambiente do cliente, que é a chamada análise de correlação. Então, para que serve, né, essa ferramenta? Essa ferramenta, ela ajuda o analista, né, a pessoa que estiver consultando os indicadores, a ver a relação entre os mercados de forma numérica, né? Ou seja, estabelecer uma relação quantitativa desses mercados e ver se faz sentido. Por exemplo, eu estou querendo fazer um planejamento para compra de frango ou para compra de sebo, será que eu devo olhar o câmbio? Será que isso vai influenciar? Né? Eu sei que do ponto de vista qualitativo influencia, mas e do ponto de vista numérico, será que essas curvas realmente vão no mesmo sentido? Quão próximas elas estão? Né? Então, essa ferramenta ajuda a analisar isso, né? A interação entre os mercados, principalmente a análise custo-produto, né? De forma que você veja essa relação mensurada, essa relação mais assim quantitativa, tá? Então aqui eu selecionei alguns indicadores do lado dos custos na coluna vertical e na horizontal os produtos, né? Que cada insumo se interagem nos mercados, e selecionei alguns para a gente realmente consultar, né, como é que se dá a relação entre eles, uns com uma relação mais forte, outros com relações mais frágeis, mas que não são desprezíveis, que sempre devem ser considerados quando a gente está olhando do ponto de vista para a premissa e estabelecimento de planejamento, de estratégia de compras mais otimizados.
Aqui falando um pouco dos determinantes de preços, mas olhando para o comércio exterior, né, ou seja, exportações e para quem a gente exporta, a gente primeiro tem esse quadro comparativo entre as exportações de aves ao longo do tempo. Essas exportações até abril, também ao longo do tempo, ou seja, a medida year to date, comparando com bovinos e suínos, né? O que a gente vê? Que disparado a carne de aves, né? A gente tem várias MCMs, mas se a gente pegar todas as MCMs de aves, de carnes bovinas, suínas, a gente vê que as carnes de aves, elas são as que são mais exportadas, né? O volume é bastante alto. Logo depois, a gente tem bovinos e atrás suínos, né? Isso se reflete também na nossa posição no mercado internacional. A gente vai ver que a gente é o primeiro na exportação de carne de frango em relação ao mundo todo, o primeiro na exportação de suínos, de bovinos em relação ao mundo todo, e na parte de suínos a gente fica em quarto lugar, né? Então dá para ter uma ideia a partir daqui de como está a nossa posição global. Ao longo do tempo, as exportações de aves, ela vem nessa crescente, né, muito impulsionado pelo contexto da demanda externa, né, que contou aí também com a eclosão da guerra. Da parte de bovinos também vem numa crescente, não muito acentuada, e o mesmo padrão para suínos, né, suínos. A parte do year to date, a gente vai vendo como vai evoluindo os meses dos anos anteriores até abril, frente ao que a gente vê agora em 2023. Aparentemente, né, a gente vê que o year to date para aves já está bastante superior nos anos anteriores. Da parte de bovinos, não tanto assim, né, isso também é muito explicado pela queda no número de abates. E a parte de suínos, ela está melhor em relação a 2019, 2018, mas está praticamente estável em relação a 2022 e 2021. Né? Então, principalmente em relação a 2022, é preciso ver, porque 2022 foi um ano de exportações bastante fracas, né, devido ao fato de que a China meio que arrefeceu aí suas compras de carne de porco que saem do Brasil. Né? Aqui a gente tem logo ao lado o market share, né, das exportações brasileiras de carne de aves. As exportações brasileiras de carne de aves, elas encontram grandes parceiros ao redor do mundo, são bastantes, né, tanto que se a gente fosse abrir aí a pizza, né, de market share, a gente ia ter várias fatias pequenas, porque são muitos compradores, né, um mercado de compras bastante pulverizados, que é bom, né, para o produtor, ele tem bastante, significa que ele tem bastante demanda ao redor do mundo, mas para o ponto de vista do comprador é um pouco complicado, né, desfavorece. Por quê? Porque ele sempre pode priorizar o cenário externo, né, a demanda externa, em detrimento da demanda interna. Por quê? Porque o preço externo pode estar mais interessante, principalmente quando há período de desvalorização do câmbio, né, e aí isso acaba impulsionando ele a manter uma prática de preços internas mais alta, né? Ou seja, se aproveitando desse momento oportuno aí, quando acontece. Aí aqui eu abro para as exportações de carne bovina e de carne suína. As exportações de carne bovina já têm uma estrutura de demanda externa um pouco diferente, muito concentrada na China, embora excluindo a China, a gente tem vários outros compradores, mas a China é o nosso principal demandante. E isso pode sim aumentar a prática de preços internos mais altos, a depender de como está a demanda, né, do país pelo item e do patamar do câmbio. Se o câmbio está desvalorizado, isso tende a estimular as exportações e favorecer o mercado externo em detrimento do interno, né? Principalmente agora nesse cenário de retomada da economia chinesa. Mas, ao mesmo tempo, se acontece alguma coisa, né, com a China, igual ano passado teve lockdown, isso impacta no preço, a gente fica sem muita alternativa no mercado externo e isso acaba diminuindo a margem do produtor para negociar preço mais alto.
Então, para o comprador, isso pode ser benéfico. As exportações de carne suína se concentram bastante na Ásia, isso é indiscutível, não só na China, mas a gente tem outros países aí que a gente manda bastante esse produto, e é um mercado mais pulverizado, né, não tem tanta concentração na mão da China, mas não é tão pulverizado quanto carne de frango, então a gente tem aí um mercado que é bastante favorável para o produtor, mas que, assim, também acontecendo alguma coisa na China, né, a China fechando as portas e tudo mais, acaba também enfrentando um cenário difícil, que foi o que aconteceu ano passado, tinha produzido muito em 2021, visando atender a demanda chinesa, se aproveitando da valorização de preço, chegou 2022, teve lockdown na China, os custos tinham aumentado, então estava ali com superprodução e custo alto, imagina, né, negociar preço do ponto de vista do produtor, nesse sentido, ficou muito difícil. Aí aqui, a parte de sebo bovino, que ela é um pouquinho mais complexa, digamos assim, porque a gente tem uma balança comercial equilibrada, vamos dizer, né? Atualmente equilibrada, que foi o que aconteceu em 2022. Nos outros anos, a gente vê que ela é altamente deficitária, né? E a gente vem importando muito mais do que exportando, por quê? Porque o sebo em si, apesar dele ser extraído do boi e a gente ser, né, grande produtor de carne bovina, a parte do depuramento do sebo, né, de fundição e tudo mais, ela requer algum grau de especialidade que o Brasil não tem e acaba importando de outros países. Mas ano passado, diferentemente do que a gente vê desde 2017, a gente ficou superavitário na balança comercial, né, provavelmente aí se relacionando com o aumento da demanda externa pelo item, com a retomada plena da atividade econômica voltada para a indústria de higiene pessoal e cosméticos, né? Só que esse ano também mostra que as nossas exportações, elas estão superiores às nossas importações, né? Tanto comparado para esse ano, quanto comparado nos anos anteriores. A gente está performando bem aí na base do year to date. Isso mostra que, assim, primeiro, esse ano deve ficar superavitário novamente, nosso balanço comercial de sebo, e a demanda global pelo item aparenta estar relativamente concorrida, porque se antes a gente não exportava, agora a gente está exportando, é porque tem uma certa disputa aí da mercadoria no cenário de comércio global, né? Visto que não só o volume de exportação está performando bem, mas de importação também, a gente está importando muito, né? Se a gente for olhar importação year to date, a gente está já superando do ano passado. O que a gente tem em relação a essa balança comercial do ponto de vista de quem compra e do ponto de vista para onde a gente fornece? Bom, a gente compra de países aqui, né, da América do Sul, maioria que tem contabilizado o ano passado foi do Paraguai, e isso não implica em grandes riscos, principalmente quando a gente fala de um cenário geopolítico que se trata de guerra, né, de uma posição da China também bastante polêmica, né, em relação às coisas, que pode implicar em grandes dificuldades para o comércio internacional, mas, apesar de terem poucos, né, países que mandam para a gente essa mercadoria, não são tantos assim, podia até ser pior, né, mais concentrado, são um país da América do Sul e que, do ponto de vista de preço, assim, não oferece grandes riscos, né, nem do ponto de vista geopolítico, nem do ponto de vista comercial. Já as exportações, a gente mandou muito aí para os Estados Unidos e para a China, né, a China tem uma indústria de cosméticos, assim, gigantesca, então natural que ela apareça aqui, os Estados Unidos também. E esse ano, né, somado a tudo isso, já esse comparativo do year to date, aí, mostrando uma demanda pelo item bastante concorrida, a gente tem a volta do biodiesel, né, maior ali na mistura do diesel, então a demanda pelo item tende a ficar realmente aquecida e isso vir a se traduzir em práticas de preços mais altas, ainda que a gente tenha a premissa macroeconômica de economia mundial em desaceleração em função da política de juros. Aqui, um compilado dos principais indicadores que a gente trabalha para esse setor, né,
A gente tem aí como padrão um de cada tipo de proteína, também temos o IPPA, né, que mede aí a inflação ao produtor agropecuário, e do sebo. Então, a gente vê uma evolução de preço, né, fixando aí base 100 de dezembro de 2027, são preços que antes da pandemia eram relativamente controlados, né, tinham suas oscilações aí próprias de cada mercado, né, principalmente devido à sazonalidade, que entra mais carne no frigorífico, porque, né, o rebanho está pronto, períodos que entra menos, normal do mercado, mas chega em 2020, na pandemia, há um desequilíbrio geral, né, das cadeias de suprimentos. Então, isso não foi diferente para o setor agropecuário. Os suínos, como eu disse, né, teve uma demanda pela carne de porco, né, por parte da China bastante grande entre 2020 e 2021. A gente vê aí pela essa linha mais azul escura que a variação de preço, ela desloca totalmente dos níveis normais dela, inclusive superando uma variação de preço superior ao dos outros itens, né? Logo depois, o sebo bovino também, nesse período, tem uma grande prática de preços, assim, com margem bastante elevada, né? Os outros itens, no caso o boi gordo, o IPPA e o frango, entre 2020 e 2021, eles também, a gente vê uma tendência de aumento, né? Mas um aumento muito forte mesmo foi suínos e sebo bovino no final de 2020, tanto que depois os suínos, né, com essa questão da superprodução, que eu comentei, aumento do custo de produção, e logo depois lockdown na China, né, de novo, em 2022, esse preço, apesar dele ter tido uma variação bastante forte, ele vai se normalizando ali ao longo do tempo, mas com previsão de ter um certo aumento, né, nas variações ao longo dos meses de 2023, devido à volta de mais biodiesel na mistura de diesel, tá? Então, isso se reflete na nossa projeção também. O sebo bovino, ele tem, assim, oscilações muito fortes na trajetória de variação de preço dele, mas, assim, muito marcadas pela sazonalidade, né? É muito sazonal, então sobe, desce, só que a gente vê claramente que ele mudou de patamar, né? Ele tinha um patamar médio antes da pandemia muito mais baixo, né? E na pandemia ele salta, desloca desse patamar médio, e ali ele perdura bastante em 2022, começou a cair em 2022, né, depois da medida do antigo governo de diminuir o percentual de biodiesel na fabricação de diesel, mas agora deve voltar aí também a ter uns pontuais aumentos de preço ao longo desse ano, tanto que a gente vai ver na nossa projeção fechada que a gente projeta uma variação positiva para o sebo bovino. Desculpa, para o suíno. Para o sebo bovino, vou dar uma olhada depois e a gente analisa, mas ainda assim, no resto do ano, a gente vê um aumento de preço para o sebo e para os suínos, né? Suínos, por conta da volta das exportações de carne de porco para a China, e sebo bovino por conta do aumento do percentual de biodiesel na fabricação de diesel. Os outros itens, a gente também vê uma tendência, né, leve de alta, e principalmente até o final de 2021. Ano passado começa a normalizar a curva de preços do boi gordo, do IPPA e do frango, principalmente determinadas pela queda das commodities ali no segundo semestre, em função do início do efeito da política de juros de combate à inflação, né? No cenário interno, a gente ainda teve um adicional, que foi a PEC implementada pelo governo em junho, que reduziu, né, preço de combustível, de energia elétrica, então isso também favoreceu os preços ao consumidor. Então, em 2023, resumidamente, o que a gente prevê para esse ano, né? Tendo em vista todos os fundamentos que a gente discutiu, a gente entende que, em resumo, os preços, né, que estão aqui dispostos, eles devem desacelerar frente a 2022, tendo como principal premissa a contração da demanda externa e queda no preço das commodities, com exceção do preço dos suínos, devido à recuperação das importações chinesas.
e também com atenção ao preço do sebo bovino, que embora a gente ainda esteja trabalhando mais com essa premissa de desaceleração econômica global, a gente tem a volta aí do biodiesel na fabricação de diesel, né, no percentual maior, e isso deve impulsionar a demanda pelo item, que a gente viu que no cenário internacional está bastante aquecida também, e deve levar a uma prática de preços domésticos mais altos. Panorama externo, para encerrar, a gente tem um balanço aqui de produção e consumo mundial, em que a gente vê basicamente que em 2022 a produção de todos os tipos de proteína que tem aqui, né, animal, elas superaram, quase não supera, mas superou um pouco o consumo, então isso levou a um cenário de folga no fornecimento dessas proteínas, o que ajudou os preços também a desacelerarem, né? A gente viu ali nas curvas de preço, preços domésticos. E para 2023, a gente está com uma projeção aqui que é feita pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que projeta também uma produção mundial superando o consumo mundial. Isso é bom do ponto de vista para compras, ou seja, não vai faltar mercadoria, né? É o primeiro insight que a gente pode ter disso. É claro que não é só isso que influencia o fornecimento, mas isso já é um bom indicativo. Vai superar muito? Não, não vai superar muito, está muito colado, mas é ainda assim um ponto positivo. Mas, e um destaque, né, mais importante ainda, é que a carne de frango deve ser a que vai mais superar aí na produção para 2023 em relação às outras duas, né, os outros dois tipos de proteína, que vai ter mais, assim, a expressividade, né. E aí a gente vê aqui justamente o reflexo do consumo chinês de carne suína, né? A carne suína, ela puxa muito mais aí a produção e o consumo, totalmente estimulado pelo consumo chinês, né? A gente sabe que a Ásia, como um todo, consome bastante, mas a China é o que mais consome e que vai puxando aí o percentual da participação de carne suína em relação a todos os tipos de proteína. Aí aqui, só para a gente analisar, ver um pouco, né, quem que são nossos concorrentes nas exportações mundiais, né, quem que pode atuar aí definindo o preço junto com a gente, ou influenciando no preço, e quem compra também bastante esse item e que pode também influenciar na prática de preços, né. Bom, de carne bovina a gente lidera, logo atrás vem os Estados Unidos, e o que a gente vê dessa estrutura de fornecimento global? O Brasil lidera com grande margem, né, as exportações de carne bovina, mas a gente tem os concorrentes aí com market share significativos, consideráveis. Isso, por um lado, a depender da cotação do câmbio, do comportamento da demanda externa, pode pressionar para cima os preços do item, né, porque a gente tem essa margem mais alta. Mas, por outro lado, como a gente também tem concorrência, né, e são grandes concorrentes, isso ajuda os produtores a não sempre priorizar o mercado externo em detrimento do mercado interno. Então, tem aí também um fator positivo para o comprador, né, nesse cenário de oferta. De importações, a China é o maior importador desse tipo de carne. Também tem outros grandes importadores, né? Os Estados Unidos aí, apesar de ser grande exportador, também consome bastante, importa bastante, outros países, mas a liderança da China é um ponto de atenção, visto que a gente está prevendo aí retomada em 2023, e isso somado com o cenário de abates, né, em queda, pode vir a empurrar os preços aí do boi gordo. Aí aqui aves o Brasil também lidera com uma margem grande. A gente também tem grandes concorrentes no mercado internacional, que é bom, porque, né, gera competitividade no preço, mas a gente vê a Ucrânia aí com uma participação relevante, tanto que ano passado isso influenciou bastante o aquecimento das exportações brasileiras de carne de frango, e acabou impactando o preço, né? Então, se esse ano a gente perceber que a performance das exportações estão aquecidas, com certeza tem esse fator da Ucrânia, tá transbordando margem de mercado para o Brasil, e isso pode vir a empurrar os preços da carne de frango, que até o momento a gente trabalha com queda, mas que serve como um ponto de atenção. Por
outro lado, os países importadores, eles formam um mercado global relativamente pulverizado. A gente vê que no quadro de importações a gente tem a participação de cada país, mas assim, nem dava para colocar mais que isso, porque o restante dos países todos tinham ali entre 4% e 2% de market share, é bastante pulverizado. Então, isso, né, do ponto de vista para o produtor é bom porque ele consegue praticar preço mais alto, né? Tem bastante demanda. Mas para o comprador, não, né? Porque sempre ele vai poder priorizar o mercado externo, né? Devido a essa demanda pulverizada, em detrimento do interno e sobrando margem de preço aí, prejudicando negociações para o comprador. Aqui para suínos a gente fica em quarto lugar das exportações de suíno. Mas, ao mesmo tempo, é um mercado muito concentrado, a gente vê que as exportações elas não são tão pulverizadas, e isso acaba abrindo margem mesmo para as exportações brasileiras, principalmente em períodos que a China demanda mais essa mercadoria, que aconteceu em 2021, tá? A Ásia concentra a maior demanda global pelo item, e isso desfavorece práticas de preços mais altas por parte da oferta e abre margem de negociação para preços requeridos pela demanda. Por quê? Mas está tudo concentrado na Ásia. Sim, tudo concentrado lá. Então, se der algum problema na Ásia, em algum país ali, né, nas exportações asiáticas, qual margem de preço vai sobrar para o produtor praticar preço mais alto? Não, né? Vai sobrar muita margem, não. Então, não tendo muita alternativa, resta ele aí acompanhar a tendência do mercado e aceitar o preço do comprador. Aqui, para finalizar, né, os indicadores selecionados que a gente tem como padrão para representar cada setor e as suas respectivas variações aí ao longo dos últimos anos. Então, tá aí a valorização de preço que teve cada item, principalmente 2020 e 2021. 2022 também, e o que a gente está prevendo para 2023. E é uma projeção que é passível de revisão à medida que a conjuntura do mercado vai se moldando, tá? Acho que é basicamente isso, e dá para finalizar. Excelente, Isa. Ainda tem clientes aqui, né? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar. Os clientes que vão receber o material depois também mandem dúvidas para a gente via e-mail, que a gente vai esclarecendo o que tiver no material. Obrigado pela apresentação, Isadora, Tânia, excelente apresentação. Eu tenho só uma consulta, né, uma dúvida em relação ao que você comentou, assim, que esse ano aqui pode ser que o mercado chinês ele se abra mais para o consumo, né, no caso de carnes. Uhum. E assim, é muito evidente que os nossos produtores têm uma preferência por questões cambiais, né, de preço à venda, né, para o mercado externo. Isso, eu vi também que naquelas barras de consumo por produção está muito equilibrado. Se o mercado chinês ele passar a consumir mais carne, isso não pode afetar o preço interno para nós aqui para cima? Isso mais perguntando como consumidor. Pode sim. Se aumenta, né, o consumo chinês de carne, isso se traduz para a gente como mais exportações de carne. E aí influencia isso, principalmente em períodos que o câmbio está desvalorizado, né? Então, assim, a gente está passando por um período de câmbio que está relativamente valorizado, talvez isso não se estenda ao longo do ano, mas em períodos que a gente vê o consumo chinês aquecido, né, como a gente tem aqui no gráfico de barra, vou até compartilhar, desculpa, no gráfico de market share, nosso maior destino de carnes é a China, né? Então, afeta bastante, sim, nossas exportações, e isso é transmitido diretamente para o preço interno. Por quê? Porque, primeiro, prioriza o fornecimento externo,
Se falar de carne bovina, a gente está num cenário de queda no número de abates, né? Então, assim, já é um cenário de queda na oferta, ao mesmo tempo que se, né, supõe aumento da demanda chinesa, a gente vai priorizar o mercado externo, e se a taxa de câmbio estiver desvalorizada, dependendo do momento, vai ser mais interessante ainda para o produtor vender para o país em questão, né, no caso a China, e em detrimento do mercado interno. E aí consegue praticar preço mais alto, né? E aí o comprador, o consumidor acaba sofrendo aí com essa possível conjuntura. É o cenário atual? É o cenário atual, né? A gente espera que a China cresça esse ano, retome pelo menos as perdas do ano passado. A gente espera também que essa queda no número de abates, ela vá se conferindo, mas ao mesmo tempo a gente tem um cenário global de desaceleração da demanda, né, que é provocada pelo aumento dos juros, por conta da política de combate à inflação, não só no Brasil, mas no mundo todo, e isso está agindo com força em cima das condições da demanda. Então, apesar da gente ter esses contravetores, né, que é o número de abates, que é também uma medida do produtor para valorizar o preço do item, né, manter o gado confinado e não abater para ir para os frigoríficos, a gente tem essa premissa macroeconômica que é o fundamento que a gente mais vê que vai agir com força sobre os preços, né? Por isso que a gente está projetando uma variação para o boi gordo aí de menos 1,28, né? Até o momento. É uma variação que é queda, porque tem como maior premissa isso, mas ainda assim que está girando em torno da estabilidade. Então, assim, passível de revisão justamente por conta desse exemplo que você deu, que é factível, e por conta do que a gente está vendo no número de abates, né? Perfeito. Deu para entender? Ficou Sim, claro? sim. Uma outra consulta, como comprador não sei se a Karina ela quer fazer alguma pergunta, alguma consulta, alguma outra pessoa. Senão eu vou fazer mais uma pergunta. Pode ficar à Como vontade. comprador de uma no caso desse setor da indústria, no caso de pecuária, no caso Uhum. uma produção. Eu, ah, eu acredito que essa reunião ela não foi muito abordada, não foi o foco da parte dos indicadores que afetam diretamente na pecuária. Mas eu sei que a demanda ela tem uma variação muito grande no preço, por exemplo, do insumo para a produção. Então, no Uhum. caso, a ração, eu sei que eles têm tem uma variação assim no preço do frete, no preço do insumo, no caso, para os produtores. Eu sei que tem muita ração que vem de fora, alguns químicos, Uhum. algumas coisas para adequar ali, né, no caso, a produção de sebo, tudo. Essa questão desses indicadores junto com a demanda, eles têm uma tendência de alta por conta da demanda que possa aumentar, ou eles estão estáveis nesse momento? Nesse momento estão estáveis. A gente Estão está estáveis. trabalhando, principalmente os indicadores de inflação ao produtor, a gente trabalha bastante assim, semanalmente, premissas macroeconômicas para justamente ir adequando, né, e se moldando de acordo com o que a gente está vendo no mercado. E a gente tem um consenso na área de análise de mercado que os indicadores de inflação ao produtor não só estão estáveis, mas estão em queda, né, devido à queda das commodities no cenário global. Então, se a gente falar de ração, a gente fala de milho, a gente fala do preço da soja, que são internamente determinados pelo preço internacional que estão em queda, né? Diesel, gasolina, mesma coisa. E isso está se refletindo nos indicadores de inflação ao produtor. Aí você vai falar assim para mim, mas o indicador de inflação ao consumidor. Aí a gente tem outros vetores que estão agindo num sentido diferente para a inflação ao consumidor. No caso do IPCA, a gente tem outras premissas, mas se a gente olhar do ponto de vista de custo, de produção, é esse cenário que eu te falei, são essas premissas, né? Aqui nesse quadro de correlação,
é justamente para tentar mostrar isso, né? A gente tem essa interação entre os mercados, né? Produtos que têm como custo, né? Como insumo, todos esses indicadores que estão na coluna vertical. E aí, levando novamente para a sua pergunta, como é que estão a performance desses indicadores, né? Está em queda, de inflação ao produtor, em queda, commodities em queda, portanto, ração animal em queda. Em queda. E a taxa de câmbio? Taxa de câmbio, a gente está passando por uma valorização do real frente ao dólar. Ontem ficou em 4,89. Então, isso diminui, né, também custo com outros fatores que dependem da taxa de câmbio. Agora, se você me perguntar, vai continuar assim? A tendência é que continue pelo menos em torno do que a gente está vivenciando agora. Certo. Perfeito. E se eu puder acrescentar, André, o que a Isa comentou, nós, como a Isa disse, com base no que a gente tem até hoje, as premissas que nós vemos, e nós acompanhamos muito o cenário internacional, Estados Unidos, porque nós sabemos que esse movimento de taxa de juros lá, ele reflete na expectativa de crescimento econômico mundial, que reflete no preço da commodity, como a gente viu lá no cenário macroeconômico. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que os Estados Unidos ainda está bem preocupado com a inflação, tanto que a última reunião que houve há 20 dias, mais ou menos 10 a 20 dias atrás, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo achando que ia parar a subida de juros e continuou subindo juros, apesar de que nós achamos que a partir da próxima, talvez ele já desacelere esse aumento de juros. Então, assim, está muito correlacionado com o que está acontecendo com a inflação norte-americana. Então, ou seja, um cenário de juros mais estáveis daqui para frente, mas nós não vemos uma perspectiva dele caindo rapidamente, que possa refletir em crescimento econômico rápido e que reflita em aumento de preços tão forte. Ou seja, tudo isso para te dizer que, com base nos dados que nós temos hoje, no que a gente enxerga, nós acreditamos em preços que impactam nos custos, que você perguntou, muito mais comportados do que nós temos visto nos últimos 18 meses. Ou seja, preços com uma tendência muito mais de estabilidade, até mesmo em alguns momentos de queda, mas para ser conservador, estabilidade do que um cenário de preços muito elevados. Óbvio que a gente está falando de uma forma um pouco mais macro, cada setor tem a sua característica, né? Se nós tivéssemos alguém aqui de um setor completamente diferente, talvez tenha uma característica diferente, mas como a gente sabe que os fundamentos macro impactam assim, né, nesse humor do mercado, então hoje, de uma forma macro, nós estamos com uma perspectiva de preços muito mais comportados, quiçá talvez até com uma queda, do que o contrário. Obrigado. Eu até perguntei isso porque eu me recordo que uns 2 anos atrás eu comprava amido de milho para produção de papel e teve uma subida muito alta, né, e impactando o preço de todo tipo de ração que era utilizado milho. Né? Então, eu sei que tem alguns indicadores ali e lógico, cada setor ou cada produto ele tem uma variação até por questões ambientais, até por questão de safra, né? Tem alguns indicadores. Mas, né, pelas projeções que vocês estão tendo, né, acredito que esse ano aqui talvez seja melhor do que terminou 22, né? Exato. Com certeza. A gente arrisca até dizer que nós estamos, nesse momento, vivendo um momento muito mais favorável para a negociação para comprador do que a gente viu em 2021, 2021, que era um cenário muito negativo para os compradores, né? Então, nós estamos vivendo um cenário muito mais favorável para compras, exceto quando a gente fala de máquinas, equipamentos, que realmente o custo de equipamentos bem elevado por conta de taxa de juros ainda muito elevada, né? Mas em termos de matérias-primas, de matérias aí de custos diretos, o cenário hoje está muito mais favorável, é o que a gente chama de um mercado muito mais comprador do que vendedor. Sim, legal. Perfeito. Eu agradeço. Imagina, nós que agradecemos.
André. E esse material, né, você vai receber, os clientes vão receber, e nós é que ficamos felizes com a tua participação aqui. Porque as suas perguntas também nos ajudam muito a entender o outro lado, né? Nós estamos aqui acompanhando todos os nossos clientes, mas a gente tem aqui todo um trabalho estatístico de fundamentos, com olhar econômico, sobretudo, e juntar com quem está lá na linha de frente comprando, nos dá esse equilíbrio também, né, para poder trazer e validar até mesmo as nossas informações aqui. Tá certo. Que bom. Tá bom, André. Então tá bom. Obrigada, Isa, muito esclarecedora, viu? No final você deu uma boa notícia aí para o André? Oi? No final você deu uma boa notícia para o André, né? Que tá Pois é, nós, né, estamos dando boas notícias. E estamos aqui, André, para que você precisar, viu? Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado Tá. pelo tempo de vocês aí, excelente apresentação. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigada. Excelente noite. Igualmente para vocês. Grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Igualmente, André. Até mais, Karina.